E aí deu no que deu. Eu pedi demissão ali no ar. Sou o Thiago Franklin, aqui do canal Resenha com TF. Se você caiu por acaso neste corte, se você curtir, deixe o like e inscreva-se, porque todos os dias você encontrará cortes e entrevistas na íntegra aqui no Resenha com TF. Veja esse corte, que ele ficou bem legal. PC, você tocou em 2005 no Botafogo. Até hoje, eu sou botafoguense, não escondo isso de ninguém. E na época foi uma loucura quando você saiu, porque o Botafogo tava bem, ganhando jogos, o time bem encaixadinho, mas realmente tinha um elenco frágil ali. Eu acho que o Botafogo não seria campeão brasileiro ali em 2005, mas talvez contigo pudesse ter ido até mesmo para a Libertadores pelo encaixe que você conseguiu no time, trazendo jogadores da época da Cabo Friense, o Joilson virou uma peça importante no Botafogo nos outros anos, Oziel, lateral esquerdo. Oziel, Jonilson. Clauber. Agora, eu fiz um apanhado dentro do Campeonato Carioca, dos clubes menores, daqueles que se destacaram, que foi um campeonato muito bom. Eu cheguei com a Cabo Friense, cheguei na semifinal do campeonato, sim. Volta Redonda chegou na final com o Fluminense. Então a gente foi pegando aqueles que foram se destacando, que era a única forma que a gente podia fazer dentro do mercado, porque o poder de investimento do Botafogo era mínimo. E o objetivo claro, quando eu conversei com o Bebeto, era não cair. O Botafogo tinha voltado, né? Era não cair. Então a gente foi botando, a gente foi encaixando, porque eram jogadores com foco. Fome, né? E fome. E a gente foi conseguindo os resultados que as pessoas, muitos não acreditavam. Mas a gente que estava vivendo bom ambiente, tudo que estava favorecendo aquilo que estava aparecendo ali. Mas, infelizmente, né, tem até hoje, depois a gente pôde conversar, eu e o Bebeto, depois do jogo do Corinthians, que a gente ganha lá na Arena Petrobras. Na Arena Petrobras, sem torcida, a gente ganha de 3-1 do Corinthians, que foi o campeão do ano, né? 2 gols do Alex Alves, né? 2 gols, 3-1, a gente vira o jogo, a gente sai perdendo e vira. E o Kia me procura depois do jogo, o Kia, junto com o presidente do Corinthians, e quer me contratar, que eles iam mandar o Passarella embora, né? E me procurou, eu jantei depois do jogo, conversei com eles, mas falei que minha cabeça estava totalmente voltada pro Botafogo, por tudo que a gente tinha combinado, eu e o Bebeto. Liguei pro Bebeto, falei para ele que havia encontrado com eles, que a proposta era uma proposta muito boa, mas que minha cabeça estava no Botafogo, mas eu queria que ele me desse certeza de algumas condições. Primeiro, o Botafogo vivia um momento financeiro difícil, não tinha patrocínio, salários atrasados. Eu fui sentar com o Bebeto. No outro dia ele falou, chega em General Severino, você chega cedo pra gente eu vou chamar o Jefferson Melo, que era o cara do marketing, e mais o financeiro, que eu não me recordo o nome, e sentamos. Eles me mostraram todos os patrocínios que eles estavam fechando, né? Que veio a Petrobras, veio Bob's, e tudo. E ele falou, eu garanto, até o final nós vamos manter tudo em dia, vamos pagar tudo aqui. Eu falei, então não tem o porquê eu alimentar. Liguei para o Kia, agradeci, enfim, continuando em Botafogo. Para minha surpresa, um mês exato depois, o Bebeto sumiu, e a gente numa condição boa dentro da competição, e eu ligava, o Bebeto não atendia, não sabia onde o Bebeto estava. E o salário atrasado, atrasando premiações, atrasando tudo, jogadores numa cobrança muito grande, que esse era um compromisso meu com eles, que era o salário em dia, né, para que a gente pudesse estar trabalhando da melhor maneira possível, que nada externo atrapalhasse, né? O externo viesse atrapalhar o interno. E aí começaram as lideranças ali, o Caio Ribeiro, o Guilherme, o Alex Alves, o Túlio, o Jefferson, né? Eles vieram, professor, assim, e eles começaram a chamar a atenção dentro da competição. Então começou a aparecer proposta. O Jefferson foi o primeiro, foi embora para a Turquia, depois o Túlio foi para o Japão, e eu comecei... César Prates também vai embora. Eu fiquei sem argumento para convencê-los a ficar, né? Que o meu maior poder de convencimento era a valorização deles através daquela competição. E, infelizmente, a gente não teve essa certeza. O Bebeto desapareceu. E aí nós jogamos um jogo contra o, se não me engano, o Atlético Paranaense.
ganhamos o jogo. E aí eu viajo, vou a Sepetiba ver minha família. E na volta, eu dei uma entrevista, fiz uma entrevista coletiva pesada, falando justamente sobre isso aí, do sumiço, da gente precisar de estar todo mundo junto nessa hora, mas eu estava sozinho e eu estava me sentindo sozinho, falei isso aí. E quando eu volto de Sepetiba, estou ouvindo uma entrevista, o Bebeto falando. Ao invés dele me ligar e conversar comigo, ele foi dar uma entrevista para dar uma resposta à minha coletiva pós-jogo. Eu já estava com minha cabeça a mil. E dentro dessa entrevista, eu liguei para a minha assessoria de imprensa, pedi que tivesse um espaço para conversar. E aí eu entrei nesse espaço e a conversa ela não fluiu para um lado bacana. E aí deu no que deu. Eu pedi demissão ali no ar. Até hoje aí o Garotinho, era o Garotinho. O Garotinho falou que foi o programa dele que mais teve... Deu mais audiência. Foi lá em cima. Porque... E aí foi, cara, uma coisa absurda, porque a gente tinha conseguido um ambiente, uma sinergia tão grande com os botafoguenses, que tinha o Armando Nogueira, Paulo César Vasconcelos, Bete Carvalho, cara... Bernardinho. A gente tava todo mundo junto. Eu tive a felicidade de poder convencer o Newton Santos a ser o coordenador da minha comissão técnica, né? Isso aí, maneiro. A minha esposa, encontrando com a esposa dele, falou dos problemas, eu tive uma ideia de chamá-lo para junto. A única coisa que o Newton me pediu foi que ele não viajasse de avião, que ele não queria mais. Mas foi sensacional, porque o Newton trouxe todo aquele astral para dentro e... Eu respeito, né? Tinha um evento, não sei se tem, deve ter ainda, Feijão do Fogão. Não tem mais. Não tem mais? Não tem então mais. Era lá em General Severiano. Foi no dia do aniversário do Newton. E aí tinha uma camisa, né, retrô, comemorativa, e... pro Newton, né? Então a gente foi, cara, era uma coisa absurda. Quando a gente chegou, a gente líder do brasileiro, né? E a gente entra, a torcida do Botafogo carente, empolgada. Foi muito bacana. E a gente ficou sentado, Armando, eu, o Newton Santos, o Paulo César Vasconcelos, todo mundo sentado numa mesa, era uma feijoada, a gente não dava nem tempo de comer, que era fotografia, era o lançamento da camisa. Então, assim... Tinha um astral tão bom para que aquele ano ele fluísse de uma tal forma que a gente pudesse alcançar posições que ninguém esperava. Né? Sim. E, infelizmente, assim, por uma tomada de decisão, né, minha, a juventude também ela atrapalha nessa hora, né? Às vezes a gente toma... Impulsividade, né? Impulsividade. Nada que a gente não pudesse resolver. O Armando depois me ligou, o Paulo César Vasconcelos também me ligou. Pô, senta você e o Bebeto, vocês dois precisam se acertar, tudo. Mas aí não teve